Como é que é teu nome? Renildes. Como é que estava antes de chegar na terapia? Eu estava mesmo. Cheguei aqui no fundo do poço, né, com uma bagagem de infelicidade tremenda, muito grande, né? E eu tinha muitos complexos de inferioridade, né? Tudo para mim dava errado. Todos os meus relacionamentos era tudo errado, né? E eu era muito triste, muito infeliz, porque assim, como as coisas não davam certo, né? E eu ia levando de qualquer jeito, né? Até que uma amiga chegou para mim, né? E falou para mim, falou da terapia, e eu no início eu não quis de jeito nenhum, porque assim eu não gostava da Universal. Eu falava para ela, falei para ela, olha, qualquer lugar assim, menos na Igreja Universal, né? Mas aí eu acabei vindo, né? E comecei a usar a minha fé, né? Obedecendo aquilo que o homem de Deus sempre pregava, né? E aí eu fui me libertando, né? Principalmente, né? Dos traumas que eu já carregava no passado, né? Foram muitos traumas, tudo que eu fazia era tudo errado, né? E hoje, graças a Deus, né? Hoje eu estou livre, estou liberta, né? Estou muito feliz, estou preparada mesmo para futuramente viver assim um grande amor, né? E é isso. E graças a Deus vou continuar, né? Continuar perseverando, porque esse é o caminho. Deus abençoe. Como é que é teu nome? Mariana. O que mudou, Mariana? Mudou tudo, porque eu cheguei aqui sofrendo. Perdi meu marido, ele bebia muito, ele sofreu uma cirrose, né? Acabou falecendo. Aí cheguei aqui com muita mágoa. Então você chegou aqui depois da perda do esposo, ele faleceu, chegou viúva, então. Eu cheguei viúva e sofri. Sofria por quê? Porque tinha um vazio dentro de mim que eu queria preencher com outras pessoas. Então, isso ali eu preenchia, mas não era aquilo. Se culpava pela morte dele? Sim, sim, sim. Me culpava muito. Eu falava, nossa, eu podia fazer mais. Eu ficava com aquela culpa na cabeça. Culpada mesmo, porque eu podia fazer mais e não tinha. Aí eu, tipo assim, vim na terapia, fiz, mas não pratiquei. Eu cheguei lá fora e fiz tudo errado. Fui para um relacionamento frustrado também. E arrumei uma pessoa, mas não era aquele mesmo jeito. Voltei, pratiquei tudo de novo. Falei, meu Deus, eu não quero isso para mim. Aí Deus veio e me curou completamente. Desde o dia eu estou curada, graças a Deus. Estou falando então aqui com outra Mariana. Isso, quanto a Mariana. Não tem o peso da culpa mais. Não, nunca mais. Perdoou? Sim, senhor. Feliz hoje? Sim. Deus abençoe você. Parabéns. Como é que é o seu nome? Wilson. Wilson e? Josélia. Josélia. Como é que era antes da terapia? Antes era um inferno total. Eu comecei com um relacionamento que eu fiquei com essa pessoa 18 anos. Desse relacionamento eu tive 3 filhos. Então, eu sofria demais. Eu entrei mais na quinta-feira pela família, porque a minha família era uma destruição total. Eu fui ameaçada de morte por 2 vezes por ele, com a arma na minha cabeça. Eu com um filho, bebê, no colo, que hoje já está com 26 anos, e os 2 pequenininhos, ele com a arma. Esse seu esposo aqui? Uma outra pessoa botava arma na sua cabeça. O meu primeiro relacionamento, que eu fiquei 18 anos com ele. Então, foi uma vida de total destruição. Então, eu vendo as programações na televisão, as madrugadas, porque ele vivia cheio de diamantes, ele não vinha mais para casa. Então, aí, eu ouvindo as programações, aí eu comecei a vir pela família. Aí, dentro da igreja, eu comecei a conhecer a terapia do amor. Aí, eu comecei a fazer a terapia. Então, eu já tinha me libertado, a minha família, a gente não deu certo, ele separou, porque era muita violência, e ele me agredia, eu ia fazer boletim de ocorrência, aquela coisa toda. Então, eu pedi uma definição para Deus. Preferiu impor limites, né? Eu falei, ó Deus, chega, ou é ou não é. Ele não queria casar comigo, eu vivi com ele 18 anos amigada. Eu queria, desde que a gente conhece o Senhor Jesus, a gente quer regularizar a nossa vida, né? Então, eu falei para ele, ou a gente regulariza, e já que ele não queria regularizar, eu determinei com Deus. Eu falei, ó Deus, ou é ou não é.
ou ele se converte, ou então tira do meu caminho. E assim foi feito. Ele foi saindo, aos poucos foi saindo, sem briga. Depois ele não me ameaçou mais, acabou aquela briga. Por 4 vezes a gente tentando separar, nunca conseguia separar. Depois que Deus colocou a mão, então, resolveu tudo numa boa. Ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Aí foi onde eu entrei na terapia do amor, fazendo a terapia. Fiquei muito tempo, então fiquei com minhas crianças tudo pequena ainda, cuidando deles, né, até eles crescer. Quando todos cresceram, 2 casaram, o outro ficou também, entrou na obra também. E daí Deus, vendo que eu ia ficar sozinha, preparou ele na terapia do amor. Fizemos todos os ensinamentos, tudo direitinho, noivamos na terapia do amor. Tudo direitinho. Tudo direitinho, casamos na terapia do amor. Feliz do lado dela? Sim, senhor. Fruto da terapia do amor. Terapia do amor. Porque se não fosse a terapia do amor... Então, chegou solteira, com quantos filhos? 3. 3 filhos. 3 filhos. Depois de um casamento fracassado, Deus te deu um novo amor. Um novo amor. Reconstruiu tua felicidade. Porque desde adolescente eu nunca fui feliz na vida sentimental. Mas hoje é. Hoje sim. Amém. Deus abençoe. Parabéns, tá? Como é que é seu nome? Benedito Moraes. Benedito e? Ana. Ana. Como é que era antes da terapia do amor, seu Benedito? Antes da terapia do amor, a minha vida era muito frustrada, porque eu vim de um relacionamento de muitas brigas, onde havia muita violência verbal e física, onde eu usava arma e eu ameaçava ela e era um inferno. E eu buscava felicidade, eu não conseguia, porque tentava com uma, com outra e não dava certo. Até que eu conheci ela, a Ana, e eu quis casar, levar a sério. Casei com ela, mas depois de uns 4 anos a gente começou a brigar de novo e começou as violências. Então, o senhor sempre foi um homem agressivo dentro do relacionamento. E, conhecendo a Ana, você sentiu na pele o que é o Benedito agressivo, né? Eu sentia, com certeza. Eu sentia tanto que eu tinha medo dele me matar, porque ele dormia com a arma do lado, qualquer coisa ele explodia. No trânsito, bastava uma vírgula para ele... Dormia com a arma do lado? Ele dormia com a arma do lado, ele era assim. Era esse tipo de pessoa. E eu comecei errado, porque eu não casei para ser feliz, eu não tinha ensinamento, eu casei porque eu queria alguém para me fazer feliz. Eu já comecei tudo errado. E eu era uma pessoa totalmente cheia de sentimento. Tudo que ele falava me irritava, tudo me deixava triste, eu ia chorar. Por 3 vezes eu fui para a casa da minha mãe e só voltei porque ele foi me buscar. Teve uma ocasião em que uma coisa boba que ele falou e eu não gostei, a gente saiu no carro, eu abri a porta do carro e pulei. Assim, coisas simples, para mim, uma gota d'água era uma tempestade. Ou seja, totalmente emoção, né? Totalmente emoção. Abriu a porta do carro e se jogou. Me joguei. Por um fio ele não passou por cima da minha cabeça. Se machucou. Fiquei toda machucada, depois fui chorar, né? Que era o meu forte, era chorar, era ficar sem falar com ele. E é engraçado que com ele eu agia dessa maneira, ficava sem falar, ficava com raiva, mas para as pessoas do lado de fora era aquela aparência, era simpática, era aquela pessoa agradável, mas com ele eu era assim. Sem contar o ciúme doentio. Eu tinha um ciúme sem explicação. Toda mulher que eu visse, eu já imaginava com ele e já ficava com raiva dele e da mulher. Era assim a minha mente. Destruída. Super ciumento. Super, totalmente. E engraçado que eu tinha esse ciúme, mas quando ele estava longe, eu sentia saudade. Mas quando ele chegava perto, aí sentia aquele nojo, eu queria ele bem longe de mim. Era uma mistura. Então você sofria disso. Quando se aproximava dele, queria estar distante. Queria, tinha mágoa, raiva, nojo, era assim. E quando ele estava longe, eu morria de saudade. Mas bastava eu ouvir o barulho do carro dele chegando, eu me transformava. Era assim que eu vivia. Quem decidiu buscar ajuda primeiro? Então, teve uma vez que ela tinha ido para a casa da mãe dela, e estava longe, nós estava com nossa filha recém-nascida na época, né, a Ana Beatriz. E aí eu busquei, porque eu chorava, era um Natal, um Réveillon, e eu estava sozinho, e eu busquei
Aí eu vi na televisão, né, falando das palestras, da terapia, e eu falei, será que tem jeito, né? Aí ela se interessou e começou a querer ir também. Aí a gente começou a ir. Ela saiu da casa da mãe dela, voltou para casa e já começou a gente buscar junto. Aí tudo mudou. Aí a minha felicidade começou a surgir. Então você começou a buscar primeiro o homem, né? Porque geralmente é difícil o homem dar o primeiro passo, mas você fez assim. Sim, senhor. Comecei a buscar porque eu queria ser feliz, né? E eu não conseguia, porque desde a adolescência eu não conseguia ser feliz. E só então, depois das palestras, é que começou a mudar. A gente aprendeu, deixei o orgulho, a arrogância, a prepotência, foi deixando de lado e aprendendo, fazendo, obedecendo. E aí, te chamou a atenção quando ele decidiu vir? Chamou. No começo, como eu era muito orgulhosa, eu ainda, né, resisti um pouco. Mas aí, vendo a transformação, aí eu me empolguei, comecei. E quando eu comecei, foi para valer mesmo. O que você percebeu que ele mudou? Ah, ele se tornou um doce. Sério? Sério. Você era um salgado. Era azedo. Ele começou a sentir diferença nele. Ah, totalmente. Quem conhecia ele antes, é inacreditável a transformação. Mas isso teve um custo, o custo de obedecer. É muito importante. Não adianta só a gente orar, a gente tem que obedecer. Seguir a direção como uma receita de bolo. Se quer que o bolo saia perfeito, tem que obedecer. E foi isso que aconteceu com a gente, a mudança completa, de verdade. Em cima dessa analogia aí da receita de bolo, como é que está esse bolo hoje? Ah, ela está se agradando, hein? Ela está se agradando, porque ela não está reclamando, não. Mas antes ela vazava para a casa da mãe, chegava em casa, não deixava nem bilhete, ia para casa. Agora não, agora ela prepara bolo para mim, ela prepara comida surpresa, aquela que eu gosto, e fala, eu fiz para você, porque eu sei que você gosta. Aí tudo mudou. Feliz hoje? Feliz, graças a Deus. Hoje eu sei o que é ser feliz na vida sentimental, no casamento. Dorme com a arma do lado dele ainda? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Dorme juntinho. É maravilhoso. Só mesmo a pessoa experimentando para ela saber o quanto é maravilhoso ter um casamento feliz. Não de aparência, mas feliz mesmo. Eu sou apaixonada pelo meu esposo. Depois de muitos anos, cada dia ele me surpreende mais. Transformado o relacionamento. Transformado da água para o vinho, com certeza. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns, tá? Como é que é teu nome? Renata. Renata aí? Cristiano. Cristiano. Como é que era antes da terapia do amor? Então, pastor, eu vim de vários relacionamentos frustrados, né? De namoros que não deram certo, porque sempre eu busquei alguém para me fazer feliz. E eu nunca encontrei essa pessoa. Até que um dia eu encontrei e cheguei a casar com essa pessoa. Então eu falei assim, agora sim, agora eu encontrei, agora eu tenho uma família, porque o sonho meu era de construir lá uma família. Eu morei muitos anos com os meus avós, a minha adolescência, né, a minha infância. Então, assim, eu queria ter uma família, eu queria ser amada, ter uma família. Então, assim, eu cheguei a casar, mas com pouco tempo de casado, meu esposo, né, eu tinha acabado de ter gêmeos. O meu esposo, eu soube uma traição do meu esposo, e com essa traição ele não quis ficar em casa, ele quis ir embora. Então, assim, foi o meu fundo de poço, porque eu fazia dele o meu tudo. Né? Eu não tinha, né? Nunca tive assim, meus pais muito presentes, os meus avós. Então, assim, eu fiz dele o meu... Ele era meu tudo. Então, quando ele foi embora, eu falei, mas e as crianças? E a nossa vida? Você quer que eu fique por você por pena? Não tenho mais, eu vou embora. Então, assim, ali acabou. Ali foi o meu fundo de poço mesmo. Eu cheguei na terapia do amor com todos os problemas, depressão, ansiedade. Eu cheguei a tomar remédio para ansiedade, eu não conseguia dormir. Eu pensava naquilo com meus filhos. Então, assim, eu comecei a enfrentar todo tipo de problema, na saúde, financeiramente. O remédio para a ansiedade, a proposta dele seria tratar o quê? Eu sei que é a questão da ansiedade, mas mudaria o que em você? Que você sentia e o médico disse que você deixaria de sentir. Então, ele falou que eu ia tomar, e aquilo ali... Porque, assim, eu comecei a sentir... como eu estivesse passando, como eu estivesse doente, né? E ele falou que essa sensação eu não ia sentir. Eu comecei a sentir muita dor no peito, né? Ele falou que eu ia me acalmar, ele falou que eu ia conseguir dormir. E nem com esses remédios eu conseguia dormir. Eu tomava e eu não conseguia dormir. Não pegava no sono por nada? Por nada, porque aquilo ali, eu vivia com aquilo ali dia após dia, noite, dia. Eu
nem comia, porque assim, eu emagreci quase 10 quilos, porque eu não conseguia comer, me alimentar. Aquilo ali eu vivia durante dia e noite pensando naquilo, naquele sofrimento, né? E ainda com 2 crianças, porque, né, você acaba um relacionamento sozinho é uma coisa, mas se você com 2 crianças, né, 2 filhos, então assim, eu fiquei desesperada. Ele foi o meu fundo do poço. Eu cheguei na terapia do amor dessa forma. A enfermidade, na verdade, era de amor, né? Você estava enferma no coração, na alma, né? Porque aquilo ali trouxe para mim uma dor, eu já carregava essa dor. Então, assim, aquilo ali foi o fundo do poço. Ali eu falava, e agora? Quem que, né? Eu via ele com aquela situação, então o que eu me propus? Eu me propus a ser amante do meu esposo, do meu ex-marido. Eu sabia que ele estava com ela, começou a morar com ela, e eu comecei a viver com ele escondido. Então, assim, para mim ter aquele momento de prazer de estar ali com ele, de não me sentir só, eu tive isso. Então, assim, eu deixei de ser esposa para ser amante. E ele aceitou? Ele aceitou. Só que, assim, ele não queria que ninguém soubesse. Então, assim, eu me vivia ali escondida e ali com dor, porque eu sabia que ele ia sair de lá, lá da minha casa, da onde a gente ia voltar para lá. Você passou a aceitar migalhas, então, né? Piores do que migalhas, pastor. Eu cheguei nessa situação na terapia. Como é que você se sentia? Eu me sentia humilhada, envergonhada. E na terapia eu encontrei, né, esse apoio que eu não tinha. Eu não consegui encontrar apoio de ninguém, humilhada, sozinha. E foi dessa forma. Ele entra como nessa história? Primeiro, foi a tua transformação ou foi a chegada dele? Não é ele que aprontou contigo, não, né? Não. Então você chegou aqui sozinha, literalmente, né? Eu cheguei aqui na terapia sozinha. Mãe de quantas crianças? De 2. São gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Ok. Então, primeiro veio ele ou veio a tua mudança? Veio a minha mudança. Porque eu cheguei na terapia só, solitária, com aquela dor, aquela enfermidade na alma, aquela dor da solidão, da rejeição, da humilhação, porque a traição, ela traz tudo isso. Ela traz a rejeição, a humilhação, o desprezo. E assim, eu não pude contar com ninguém. Ninguém, eu não tinha ninguém. Então, assim, aqui na terapia eu comecei a vir nas palestras, e assim, a primeira coisa que eu ouvi que os senhores falavam é de tomar uma decisão. A primeira coisa que eu tinha que fazer era uma decisão. Se eu queria aceitar ali, primeiramente eu tinha que me amar. Eu não me amava. Eu amava ele, amava as outras pessoas, mas eu nunca me amei. O primeiro passo é tomar a decisão de você decidir o que você quer. Então, eu decidi não querer mais aquelas migalhas, não querer mais aquele relacionamento, porque se ele me amasse, ele estaria comigo. E aprendi o segundo passo, a me valorizar, aqui na terapia. Foi curada. Fui curada. Então, eu cheguei nele e falei, não quero mais. Não quero mais. Só que ali, então, eu tinha muita mágoa, muita tristeza, muito rancor deles. O primeiro passo que eu fiz, eu cheguei, liguei para ela, liguei para ele, pedi perdão por tudo que eu fiz para arrancar aquela tristeza dentro do meu coração. Eu decidi a não querer. Eu falei, eu não quero mais, mas eu quero te pedir perdão. Se eu fiz algo com você, me perdoe. Cheguei nela, pedi perdão. Isso foi o remédio para curar o meu interior. O perdão. Ficou livre, então? Fiquei livre. Quanto tempo sozinha? Fiquei 6 anos. 6 anos. Então não foi assim, um estalar de dedos, né? Não, foi 6 anos na terapia. Fui buscando, por mais que tinha momentos que eu falava, quem que vai me querer com 2 filhos? Né? Mas Deus falou, não, persevera que eu vou trazer o que você tanto quer. E aí? Então, aí vindo nas palestras, né? Eu já conheci o Cristiano há uns 15 anos, ele era amigo, né, da minha família. Então, assim, a gente se conheceu aqui na palestra, né? Vindo, buscando. E, assim, como a gente já se conhecia como amigo, então a gente começou a ter mais, assim, intimidade, de ir para casa junto, conversar. E aí foi surgindo o interesse, né? O próprio Deus, então, promoveu a aproximação dos dois. Sim, senhor. E essa questão dos filhos, você aceitou ela assim mesmo? Aceitei porque eu observava ela. Eu falei, poxa, tem os 2 filhos, né? Mas eu falei, ela tem caráter, ela é uma mulher de Deus. Do jeito que eu gosto. Fui pegando informações sobre ela, né? Com a mãe, como que ela era com a mãe, queria saber tudo sobre ela. E eu vi que ela era uma pessoa dedicada, cuidava bem dos filhos. Eu falei, não é ela que eu quero para mim, eu vou assumir e vai dar tudo certo. Antes uma pessoa enferma de amor e depois saudável. Então, por ela estar saudável por dentro, no coração, na alma, isso te chamou a atenção? Chamou. Ela era uma pessoa feliz, alegre. Eu gostava de conversar com ela. Ela jogava eu para cima, sempre animada, sempre para cima. Nunca triste, amargurada, nada disso. Se conhecesse um tempinho antes, não ia ser assim não, né?
Não, senhor. Ia ser aquela depressiva que só reclamava, que ia levar para ele os problemas, né? Eu ia carregar para esse casamento esses problemas. Só que eu acabei com esses problemas, como eu decidi, né, obedecer tudo que aqui na palestra falava. E hoje eu posso falar, hoje eu sou feliz. E como é que é hoje a convivência com as crianças? Muito bem, me divirto muito. Em casa é um prazer estar em casa, é um prazer estar com os filhos, é um prazer estar com ela. Eu admiro ela. É uma pessoa que eu admiro, que eu amo, que eu gosto de estar com ela. É minha amiga. Eu não tenho melhor... Eu converso mais com ela do que qualquer outro melhor amigo. Ela é minha amiga, minha companheira. E eu me divirto muito com os filhos. É uma maravilha, é um prazer estar em casa. É muito bom isso. Tá falando, ela tá só de olho em você. Ó. É verdade, pastor. Ele se diverte. Você admira ele hoje? Admiro, né? Deus me deu o melhor. Eu nem imaginava, mas Deus trouxe o melhor. Ele trouxe, né, o verdadeiro amor. Hoje eu posso falar que eu sou feliz, hoje eu amo, hoje eu sou amada. Mas assim, quando eu me curei, eu falei, não, eu quero encontrar alguém que eu possa fazer feliz, que eu possa completar essa pessoa. Porque enquanto eu estava enferma de amor, eu queria que alguém me fizesse feliz. Mas quando eu me curei, eu falei, não, eu quero fazer alguém feliz. E hoje eu sou feliz porque eu posso fazer ele feliz. Né? Então, a gente tem uma família feliz e abençoada, para a honra e glória de Deus. Amém. Fica firme, continua, tá? Deus abençoe, parabéns. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem? Como é que é teu nome? Francisco Braz. Francisco Braz e? Elis. Elis. Quem vai contar? Um pouco dos dois. Os dois? Fale, Francisco, como é que era a vida de vocês antes? Minha vida era destruída, né, pastor? Eu cheguei na terapia, assim, viciado mais de 20 anos. Um rapaz violento, já preso por assalto e tinha uma vida totalmente perdida, né? Apesar da minha família nunca ter me dado essa direção, né? Nunca ter me dado esse exemplo, né? Eu segui para esse exemplo aí há mais de 20 anos. E foi total destruição, né? Porque eu sofri muito durante esses 23 anos. Depressivo, vício, casamento destruído e tudo, né? E passando esses anos todos, depois nós nos conhecemos, ela também, nessa vida perdida, de crime, de prostituição. Nos conhecemos assim no mesmo bairro, eu de uma quadrilha diferente, ela de outra. E assim, sem expectativa, sem... Mas como assim de uma quadrilha diferente? Você pertencia a uma quadrilha? Sim, eu pertencia a uma quadrilha de estelionato, de assalto, de furto, tráfico de drogas, né? E ela também, de uma outra diferente, do mesmo bairro. Você também aprontava legal? Sim, senhora, eu tomava conta de pessoas, assim, organizava, eu juntava... o que você sabe fazer? Eu estou precisando fazer um determinado assalto, ou isso, aquilo. Eu procurava especialistas, né? Então, eu juntava especialistas em determinadas áreas do crime e eu falava, eu tenho um plano tal, eu arquitetava tudo e eu falava, você faz isso, isso. Então, tu tinha uma mente criminosa, né? Com certeza. Eu tinha além de uma mente criminosa, eu tinha um desejo de matar muito grande. Eu tinha uma mente assassina. Tentaram me abusar quando eu era criança por 2 vezes, dentro da minha casa, as pessoas que eu mais amava, que eram referência para mim. Por eu não ter sido criada pelos meus pais, esses 2 homens foram os que eram a figura dos meus pais, do meu pai, né? Eles davam tudo para mim. Material escolar, carinho, atenção. Eu tinha muito respeito por essas pessoas. Ali era o meu porto seguro. Então, quando essas pessoas tentaram me ferir dessa forma, eu falei, poxa. E quando eu tentei contar para minha família o que aconteceu, eu fui escorraçada, como se eu tivesse provocado. Era uma menina de 13 anos, magrinha, sem nada. Era o próprio mal que fazia eles me verem daquele jeito. Então, eu criei o quê? Eu não confio em ninguém. Eu não confio em amor, eu não acredito no amor, mas eu também não conseguia praticar o ódio. Então eu ficava presa dentro daquilo. Ou seja, nutria o ódio dentro de você, sim, mas ao mesmo tempo não aplicava. Porque eu acho que no fundo você queria ser feliz, né?
Com certeza. Era tudo que eu queria, era ter terminado os meus estudos, era ter casado direitinho, né, de véu, de grinalda, virgem, e formar uma família. Meu Deus, eu tinha muitos sonhos. E eles foram totalmente destruídos pelas pessoas que eu mais amava. Então, eu falei assim, o amor não existe. Então, aí para sair do crime, pastor, eu decidi me prostituir. Porque eu tinha medo de ir para a cadeia. Porque eu falei assim, se eu for para a cadeia, eu vou ter que matar. Porque eu era muito briguenta. Eu atraía briga, eu atraía contendas. Eu atraía tudo de ruim. Né? As pessoas boas que chegavam até mim, elas sempre queriam tirar proveito de mim. Então, eu falei assim, bom, eu vou me prostituir. Nessa época, ele viu que eu estava separada, né? E ele veio me buscar, me falou assim, eu quero ficar com você. Eu falei assim, não quero nada com ninguém não, meu amigo. Eu quero ser prostituta, porque a minha vida é desgraçada. Eu não dou certo com ninguém. Nesse período que ele te procurou, você já estava, então, se prostituindo? Já estava. E eu decidi. Foi uma decisão minha, porque eu não quero mais casar com ninguém, eu desisti de lutar, de querer ser certa, mas também eu não consigo mais ficar no crime, porque eu vou acabar matando alguém. Ou, né, eu já estava indo para essa área do assassinato, né? Então foi onde que ele se chegou a mim. E eu falei para ele, olha, crime eu não quero mais, ou você sai, ou você cuida da sua vida. Ele falou, como que eu vou viver? Eu falei, eu cuido da casa com os programas. E ali começou o nosso inferno juntos. Né? Porque é horrível. Por mais que a mulher seja forte, seja decidida, seja valente, ela quer, ela precisa do marido cuidando dela. Como que eu me sentia saindo para fazer programa e meu marido em casa? Né? Eu era destruída por dentro. E eu pedia, eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais isso. E ele também não aguentava mais, porque além disso tudo, tinham as drogas. E aí foi 2 dias depois, assim, que eu não aguentava mais. E aí eu falei muito forte com Deus, olha, Senhor, o Senhor tem que mudar nossas vidas. A gente precisa mudar as nossas vidas, porque eu não aguento mais. A minha vida foi uma desgraça a vida inteira. Olha aí como é que está a minha casa, olha como é que está ela está nessa vida, eu não quero mais essa vida para mim. A gente já estava acompanhando a programação pela televisão, da terapia, do tratamento, e ficava assim, será? Né? Na madrugada para amanhã, assim, eu vendo a programação, ouvindo, eu estava com a mesa repleta de drogas, muita bebida na geladeira, e eu estava, assim, muito fora do ar. E foi nesse instante que me bateu uma vontade muito grande de pedir socorro. E aí eu ajoelhei e falei com Deus naquele instante ali. E 2 dias depois estávamos no tratamento. A partir do instante, a gente foi curado na hora. Assim, porque a gente decidiu isso. Né? A gente persistiu. E quando chegou na igreja, a gente chegou destruído. E a partir daquele instante que a gente decidiu, e nos propósitos, em tudo que o homem de Deus estava falando no altar, nossa vida mudou. E aí as coisas foram entrando no seu lugar. Nós nos casamos. E hoje as pessoas me olham, da minha família, elas pedem ajuda. Primos que têm filhos viciados pedem ajuda para mim. A vida hoje floresceu. Tudo. Então, nessas áreas já floresceram e a financeira já está importante ressaltar, pastor, assim, ó, que a vida financeira, antes a gente ganhava muito dinheiro, mas a gente não tinha nada. Hoje, a gente tem uma vida muito abençoada financeiramente, sabe? A gente não ganha milhões, né? Ainda. Mas a gente aprendeu a ter fidelidade com Deus e ter, como o senhor estava falando agora aqui, a dar valor ao dinheiro, a aplicar bem o dinheiro. Nosso dinheiro hoje rende, ele vem abençoado, entende? O nosso trabalho rende. O que a gente não conseguia fazer antes com muito dinheiro, hoje com bem menos. A gente tem tudo na nossa casa, não falta nada.
né? As nossas contas estão todas em dias, a gente tem só os compromissos, né? E agora, graças a Deus, empenhando num novo projeto que vai arrebentar, que a gente vai vir dar o testemunho. Tá ligado. Deus abençoe vocês. Parabéns. Teu nome é? Antônio. Antônio e? Sandra. Sandra. Como é que vocês chegaram aqui na terapia? Quanto tempo atrás? Bom, nós começamos aqui novamente a terapia de 19 de janeiro. 19 de janeiro. Ok. No início do nosso casamento, a gente fez a terapia. Só que a gente parou. Parou de fazer? Paramos. E pagamos um preço muito alto por ter parado. Porque no início do nosso relacionamento, eu não confiava nele. E não, aí a gente chegou a separar por motivo de não confiar nele. Comecei a fazer a terapia, comecei a confiar nele. E passamos a ter o casamento abençoado. Só que aí nós deixamos a terapia de lado e fomos partir para outras coisas. Que deixaram de cuidar da vida amorosa. Deixamos. Aí onde aconteceu a traição, ele chegou a me trair, chegou a sair de casa. A ex-amante ligou no celular dele, ele retornou a ligação e ela perguntou se ele estava com as coisas prontas para sair de casa. Ele saiu de casa dia 20 de janeiro. Aí ela ainda me chamou de outra. Chegou a sair de casa? Chegou. Ele saiu dia 20 de fevereiro do ano passado, voltou dia 19 de março. Aí, quando foi no dia 23 de julho, ele saiu novamente, foi para a casa da ex-amante e voltou no dia 13 de agosto. Aí, quando foi no dia 18 de outubro, ele saiu de novo, foi para a amante novamente. Você se lembra do dia que você sentou comigo ali? Sim. Para mim te atender? Sim. Quando eu cheguei... Só um minutinho. Qual era o teu desejo naquele dia? Você queria o quê? Na verdade, quando eu ouvi a primeira palestra do senhor e a segunda, parecia que era o próprio Deus contando a minha história, usando a sua boca. Porque eu ouvi e ali me fez muito bem, eu catei tudo para mim, e aí, na segunda vez que a gente veio, eu falei, não, hoje eu só saio daqui quando eu falar com o pastor. Então, naquele momento que eu entrei ali, eu precisava de um socorro. Eu estava bem mal, bem machucada, porque quando eu descobri a traição dele, eu não contei para ninguém, eu guardava para mim, e todo dia eu morria aos poucos. Cheguei a pegar anemia, cheguei a perder bastante peso, peguei anemia profunda através disso. Então, quando eu entrei naquela sala, eu falei, meu Deus, se eu entrar nessa sala para falar com ele, o Senhor me dá uma direção, ou me leva de uma vez, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu sofri 1 ano certinho. Estava pensando em separar? Eu chegar a pensar em separar, não. Eu nunca pensei em separar dele. Então, um dia, eu liguei a TV e eu vi o testemunho. E tinha uma senhora dando testemunho que a situação dela era pior do que a minha. Aí eu olhei, eu falei assim, espera aí, se Deus mudou a dela, vai mudar a minha também. Eu vou fazer isso. Foi quando eu vim para a terapia. Na verdade, a gente veio convidado por um casamento que teve aqui. E a gente veio para... Você veio para assistir um casamento? Um casamento. E o teu estava todo destruído? Estava todo completamente destruído. Eu cheguei aqui, dentro de mim, só Deus e eu sabia. Olha, para falar a verdade, eu só tomei a atitude de vir na terapia porque minha alma, ela gritou por socorro. O que aconteceu? Como aconteceu comigo foi o seguinte, eu já vinha de 3 relacionamentos frustrados, né? E conheci ela, a gente viemos fazer a terapia, né? Aí, devido ao trabalho, uma coisa a outra, aí o nosso casamento se esfriou, né? Vocês chegaram a deixar de vir na igreja? Eu cheguei. Aí, quando eu voltei, eu vinha vazio e saía sem nada. Aí foi quando apareceu, eu estava no meu serviço acabado. Aí apareceu essa mulher. Pega o meu telefone, você me liga. Eu falei, eu não quero. Não, pega. Eu peguei. E nem eu pegar, ela pegou o meu também. Ela me ligou, a gente marcamos e passamos a se encontrar, né? Aí foi onde aconteceu a traição. E disso para cá, minha vida virou, sabe, de cabeça para baixo. Como é que você se sentiu depois da traição? Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Muitas vezes eu falei para ela, olha, eu vou sair de casa porque eu estou com vergonha de mim,
por ela não merecer, né? Aí eu sentei na cama e pedi a Deus, meu Deus, eu lutei tanto para ter um casamento, né? Então, eu quero tudo de volta. Se o Senhor me dá tudo de volta, eu prometo que nunca mais abandono a sua presença. E foi a hora que veio na minha cabeça, fala com a sua mulher. No outro dia, 6 horas da manhã, eu estava mandando mensagem para ela. Já marcamos, já encontramos e estamos juntos, entendeu? A partir do momento que entramos aqui, ouvindo, pondo em prática e obedecendo, a nossa vida transformou. Hoje nós podemos dizer, nós temos um casamento abençoado, né? Depois disso, numa reunião, vimos sobre o casamento. Me prontifiquei, sem perguntar para ela. Eu mesmo falei, não, eu quero isso. Peguei o formulário, preenchi, falei, é isso que eu quero. Nem consultei, pergunta para ela. Ela olhou assim para mim e falou, é isso que você quer? Eu falei, sim, é isso. E casamos aqui. Em quanto tempo casou? 2 meses e meio. Hoje mudou. Como é que ele está hoje? Não, hoje ele está um novo homem. Ele voltou, aí ele aceitou Jesus, se batizou nas águas. Eu falei para ele, a gente vai renovar o casamento? Ele disse, vamos. Aí a gente veio, casamos aqui dia 30 de março e está uma maravilha. Então, Na época você comentou que você chegou até com teu cabelo caía, né? uma reunião que eu vim às 15 horas. Aí, e durante a reunião, eu estava o tempo todo olhando para a sua esposa, eu falei assim, nossa, eu vou ter que pedir uma oração para ela no final. E ela estava bem ali, eu cheguei, eu pedi uma oração, ela disse, mas você quer para que áreas? Eu falei, para o meu cabelo, está caindo demais, eu puxei assim e mostrei. Aí ela disse... Você lembra disso? Lembro. Como é que estava o cabelo dela? Estava caindo bastante. Caía muito? Muito. Eu não podia nem lavar meu cabelo. Caía muito, muito mesmo. Aí ela estava ali, eu pedi, aí ela fez a oração, e ela disse assim, depois você nos procura para dar o testemunho. Aí, quando foi ali naquela quinta-feira, eu lembrei, eu falei, nossa, eu preciso dar meu testemunho. E como é que está? Ó, pode puxar à vontade. Deixa eu dar uns puxão. Feliz hoje? Feliz. Restaurou? Restaurou. Eu citei aqui que essas questões seriam detalhes que não foram, só você sentiu na pele a dor de ter que enfrentar tudo isso, receber ligação de terceiras pessoas, mas você superou, está curada. Eu tô curada. Aqui eu aprendi a me valorizar. Eu me aprendi a levantar. Eu precisava daqui. Eu aprendi. Cada quinta-feira que eu venho, eu aprendo um pouquinho. E aquilo eu levo para mim. Eu faço meu rabisco aqui. Aí em casa eu faço de novo, vou repassando para mim mesmo. E graças a Deus eu estou me levantando. Quando o Senhor me deu a página da Bíblia e pediu para mim escrever o meu pior pensamento. Se tiver consciência, o Senhor ainda vai ver. Eu escrevi lá lixo. Eu me sentia pior do que um lixo, porque eu estava totalmente quebrada. Eu não tinha mais nada por dentro de mim. Não quis sentir mais. Guarde uma palavra que eu vou falar para vocês. O que passou, passou. Deus mudou a vida de vocês e a partir de hoje, não de hoje, mas a partir do momento que vocês tomaram a decisão e daqui para frente mais ainda, Ele vai usar vocês para coisas extraordinárias. Amém? Deus abençoe vocês. Parabéns. Como é que é seu nome? Bianca. Bianca aí? Daniel. Daniel. Como é que era a vida de vocês antes? Destruída. Antes de chegar na terapia, eu era uma menina que não me valorizava. Tive diversos relacionamentos. Tive um relacionamento de 3 anos, na onde teve um dia, por muitos ciúmes, ele me agrediu, na onde acarretou uma depressão. Você foi agredida por ele? Não. Um relacionamento anterior. Uhum. E eu fui agredida, o meu pescoço ele tinha marcas, meu nariz sangrava, porque ele me bateu mesmo. E eu cheguei na terapia desse jeito, destruída, tinha depressão, já não tomava mais banho, não tinha mais vontade de comer, de sair de casa. Não tomava banho? Não, senhor. Eu entrei em depressão. Chegava a ficar quanto tempo sem se cuidar? Uns 3 dias. Aí minha mãe ficava falando, vai tomar banho, menina. Aí eu ficava, mas eu não tenho vontade. Eu já não tinha vontade mais para fazer nada. Eu vivia de emoção. Eu assistia filmes
onde tinha um casal que aparentemente era perfeito e eu falava assim, minha vida vai ser desse jeito, mas com uma pessoa que não me valorizava, não estava do meu lado. Você fazia isso não é porque era mal educada, não tinha bons costumes de higiene, não acredito que era isso, era? Não, é porque eu não tinha vontade mesmo. Sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu ficava lembrando de tudo aquilo que eu passei. Eu falava, não tem mais jeito. Eu já não acreditava mais no amor. Eu não vou mais casar, eu vou viver assim e vou ficar dentro de casa. Perdeu a vontade de amar e deixou de amar você mesmo. Sim, senhor. Já não me valorizava mais. Como é que está hoje? Hoje estou feliz. Bem casada. Como é que está o casamento hoje? Está bem abençoado, a gente está bem feliz. O que você tem para falar? É verdade o que ela está dizendo? Sim, senhor. Eu cheguei a acompanhar o período quando ela chegou, ajudar ela. E, no meu caso, eu conhecia a terapia do amor. Eu até vinha, mas eu não colocava em prática. O pastor ele falava, você tem que usar a razão, você tem que confiar em Deus. E eu usava pela emoção. Eu até ouvia, mas não colocava em prática o que eu ouvia ali. Aí, quando eu comecei a vir na terapia, colocar em prática, eu aprendi a amar Deus, a me amar para aprender a amar Ele. Consegui amar uma segunda pessoa. Você, a princípio, vinha na terapia, mas não vivia? Não vivia, pastor. Começou a praticar? Comecei a colocar em prática, porque eu quis entrar no relacionamento antes, agindo por emoção, fazendo do meu jeito, e acabou dando errado. E foi um dia que eu falei, Deus, quando eu passar a ser fiel, se o Senhor não mudar a minha vida, eu não tenho mais jeito. Então eu passei a ser fiel, fiz um sacrifício. Foi uma época de fogueira santa, fiz um sacrifício pela minha vida sentimental. E foi quando Deus começou a me abençoar, a mudar a minha vida. Como é que está hoje? Hoje está uma benção. Casados há quanto tempo? 2 meses. 2 meses? Sim, senhor. Está em lua de mel? Sim, senhor. Está te tratando direitinho? Sim, senhor. E ela está tratando você direitinho? Sim, senhor. Está se cuidando? Sim, senhor. Feliz? Sim, senhor. Se ele brigar com você me fala, tá? Sim, senhor, pode deixar. Parabéns, sou feliz por vocês, tá? Como é que é teu nome? Alessandra. Alessandra aí? Lidiano. Lidiano. Como é que era antes a vida de vocês? Bom, a minha vida era uma vergonha, porque eu cheguei na terapia com 18 anos e há 2 anos eu já era amante. Então, eu não tinha expectativa de felicidade, eu não acreditava no amor. Você chegou com 18 anos e há 2 anos era amante? Há 2 anos já era amante. Por que chegou a esse ponto? Um vazio que eu sentia, que eu achava que eu precisava de alguém para preencher. Mas, na verdade, eu precisava, de fato, do verdadeiro amor, que era o Senhor Jesus, que ia preencher aquele amor. Só que eu não tinha esse entendimento. Você se sentia vazia? Muito vazia, triste. Então, eu queria ter alguém. Como é que é uma pessoa vazia? Descreve aí pra gente. Uma pessoa vazia, ela não tem paz e viver sozinha. Ela tem que ter alguém para conversar ou para falar ou para ter alguém assim perto. Ela não consegue estar sozinha. Ela tem que ter alguém para se preencher. Essa é uma pessoa vazia. Ela tem que ter alguém. Ela não se sente bem sozinha. Então tu chegou aqui era amante? Amante. Ele não, né? Não. De outra pessoa? De outra pessoa. E você? Pastor, eu cheguei com complexo na minha vida sentimental, né? Minha vida amorosa. Nada dava certo, nenhum relacionamento que eu tinha dava certo. Eu não acreditava que eu ia ser feliz pelo vazio que eu tinha dentro de mim. Eu via as pessoas namorando, falei, poxa, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou ser feliz na minha vida sentimental. Foi desse jeito que eu cheguei aqui, desacreditado. Por que você pensava que com os outros funcionava e com você não? Porque eu não conseguia gostar de ninguém. Eu não gostava de ninguém, não tinha sentimento por ninguém. Era um vazio tão grande que eu não sentia sentimento por ninguém. Então eu falei, não, nunca vai acontecer comigo isso, nunca vou aprender a gostar de alguém. Foi dessa forma que eu cheguei aqui, pastor. Como é que mudou? A transformação veio da cura interior, né? A terapia do amor, ela é minha base. Foi na terapia que eu me libertei, que eu aprendi a me valorizar, a ser uma mulher forte, a ter um princípio de fé, porque eu não tinha expectativa, eu não tinha testemunho, eu não tinha ninguém. Eu era uma pessoa que eu era sozinha, porque eu não tinha ninguém na fé. Então, assim, foi a minha porta aberta que mudou a minha vida.
Você, apesar desse vazio, literalmente não tinha ninguém para te ajudar. E a terapia do amor foi esse alguém que ajudou você. Me acolheu e me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Uma mulher de Deus, a ter um caráter. Hoje eu tenho ele, mas eu sou feliz com ele, mas a minha felicidade vem de Jesus, porque eu aprendi a me amar. Veio antes dele, então? Veio antes dele, porque eu aprendi que acima de qualquer coisa a gente tem que ter a Deus, a gente tem que nascer de Deus, a gente tem que ter a Ele acima de tudo. Então, assim, ele veio para me complementar, mas a minha felicidade vem de Deus. E como é que é o relacionamento de vocês? Abençoado, muito feliz. Hoje eu posso falar para qualquer pessoa, eu sou feliz. Realmente o amor, ele existe, não é o amor de um homem, de uma mulher, de momento. É um amor de verdade que vem de Deus, ao respeito, ao caráter, a tudo que a gente precisa um no outro. A fé tem tudo. Casados hoje? Casados. Como é que você se sentia quando era amante? Humilhada, envergonhada. Tinha pessoas que sabiam que tu era amante? Sabia. A mulher dele também sabia. Ela sabia? Sabia. Você teve problemas com a esposa dele? Sim, muitos problemas. Muitos problemas. Que tipo de problema? Não tinha caráter, né? Eu era vista como, na verdade, eu era assim, né? A destruidora do lar. Eu não tinha amizades, eu não tinha amigas, porque assim as pessoas tinham medo. Eu tinha essa vingança. Eu não era feliz, eu culpava Deus e queria me vingar. Então eu queria fazer a minha vontade e destruir as pessoas, porque eu não era feliz. Entendi. Como é que é hoje o relacionamento? Abençoado. Hoje completo, feliz. Comparando aí aquele tempo de amante com hoje. Meu Deus, dá até vergonha, é só para testemunho mesmo, mas hoje, assim, como o senhor falou. Você fala, é o que você disse, você não fala com satisfação, né? É só para testemunhar mesmo e ajudar outras pessoas, mas fazendo essa comparação, como é que é? É uma vida totalmente transformada, porque você encontra a felicidade que você não tinha, e a valorização. Então, assim, não tem comparação. Você ser a outra e você ser realmente a pessoa certa, você ter a pessoa certa. Tem gente que via você naquela época e vê hoje? Não acredita. Quando eu dou testemunho, tem pessoas que falam assim, você era amante tão novinha? Eu falei, tão novinha e tão destruída. Muito destruída. Era uma pessoa totalmente perturbada. Legal. E você, que não acreditava no amor, pagou com a língua, né? Porque hoje... acredita, está aí, né, na tua frente, né? Pastor, a primeira mudança foi dentro de mim, eu acreditar. Né? Quando eu cheguei aqui, enfermo na vida sentimental, eu comecei a acreditar. Eu fui seguindo a risco aquilo que os pastores iam falando, não faltava na terapia, e eu vi que começou a mudar. Aí eu fui acreditando, e Deus me abençoou, né, pastor? Está aqui do meu lado hoje. Então, me chamou a atenção o que você falou, o que foi falado, então, na terapia do amor, fez você entender que a falta de fé no amor, você não acreditava no amor, mas começou a acreditar, porque ele começou a nascer primeiro dentro de você. Foi isso ou eu estou enganado? Sim, senhor, a mudança foi lá dentro de mim. Aí eu comecei a acreditar, eu comecei a lutar, e Deus começou a me transformar. E a terapia do amor foi um ponto de socorro ali para a minha vida, ali, onde houve a mudança, onde houve a transformação, e mudou. E Deus me abençoou com ela, pastor. Hoje a gente está feliz, casado e abençoado. Indica a terapia para as outras pessoas? Sim, senhor, que todos venham, né, ser felizes aqui na terapia do amor. Para os homens que estão assistindo agora, que não tem fé na vida amorosa, tem muito homem hoje que é aventureiro, não só quer ficar porque também não acredita, o que você fala para eles? O principal de tudo, pastor, é quebrar o orgulho, né? Quebrar o orgulho e vir buscar a felicidade na terapia do amor. A pessoa tem que deixar de ser orgulhosa, quebrar esse orgulho e vir buscar. Os homens eu indico a todos, vir buscar a felicidade aqui na terapia do amor, pastor. Para quem está assistindo agora e é amante, o que você fala? Eu falo para ela assim que ela primeiro ela tem que se amar. Ela tem que se amar e ela só vai conhecer esse amor quando ela conhecer a Jesus. Porque o amor que vem do mundo não é o amor de Deus. E que há felicidade. Porque eu estou aqui, eu estou falando que há, porque eu estive lá. Então, eu posso indicar. Hoje a gente
mesmo sendo abençoada, a gente não deixa de vir na terapia. Continua firme. Continuamos firmes e fortes na terapia. Amém. Parabéns, tá? Deus abençoe vocês. Seu nome é? Maísa. Maísa aí? Rui. Rui. Como é que era antes, Maísa? Então, pastor, eu cheguei na igreja, né, de um relacionamento de 13 anos, né, destruído, acabado, em meio de brigas. Nesse relacionamento você foi casada, apenas morou junto? Como é que foi? Juntos. Moraram juntos. Durante 13 anos? 13 anos. Chegou a ter filhos? 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. Então você chegou, podemos dizer, divorciada, então. Isso. E aí? Então, aí a gente vivia assim um relacionamento, quer dizer, não era um relacionamento, né? Porque a gente só brigava, não tinha acordo nenhum, eu era muito explosiva, tudo para mim, sabe? Eu não tinha paciência. Então foi dessa forma que eu cheguei na igreja. E ele? Como é que entra ele? Ele eu conheci já na terapia. Ele não era, né, da igreja, né? Eu conheci ele automaticamente. Quando eu conheci, eu já convidei, né, apresentei todo na igreja, e ele imediatamente já começou a fazer a terapia junto comigo. E hoje vocês são? Casados. Casados. Você não repete hoje, depois da terapia do amor, os erros do relacionamento anterior? Nada. Aí que eu vi o quanto também, né, eu era errada, né? Ele foi errado, mas eu também tive muitos erros nessa parte. Então você começou falando que o relacionamento deu errado, mas você também errou. Não, tinha muitos erros. Eu achava que era só ele, né? Porque ele também, né, era explosivo, a gente não combinava mesmo, né? Aí teve muitas agressões e tudo, né? E eu era assim, era igual. Entendi. Então, antes de encontrar o Rui, você passou por um processo aqui na terapia. Como é que foi esse processo? Foi de cura, foi de transformação? Porque eu acredito que você chegou sofrendo, né? Cheguei sofrendo, devido a todo esse desgaste todos esses anos de relacionamento, né? Eu cheguei também com depressão, síndrome do pânico, né? E assim, com o coração assim, né, muito ferido, desacreditada mesmo. Né, de que no amor, né, encontrar uma pessoa que realmente me respeitasse, que me tratasse, né, bem, né, que fosse realmente um casamento. Eu não sabia o que era um casamento. Vivi 13 anos sem saber o que era um casamento, né? Então foi assim que eu cheguei. Então, devido às palestras, né, fui obedecendo, né, fazendo propósito, e eu mudando também. Ou seja, aprendeu a se corrigir antes de entrar num relacionamento. Exato. Legal. E como é que está hoje? Hoje é tudo de bom, 1000 maravilhas, sabe? A gente dá super bem, a gente combina, né? Somos apaixonados um pelo outro. Sério? Sim. Verdade isso, Rui? Sim, claro, porque a partir do momento que a gente começou a ficar junto, como a gente acho que veio de um sofrimento muito grande, então a gente começou a prestar mais atenção nas coisas, nas atitudes, entendeu? E a terapia também ajudou muito nisso, né? Porque ensina bastante. Hoje o espírito do amor, vocês percebem a presença dele na vida de vocês? Eu percebo. Faz diferença? Muita. Vale a pena vir na terapia? Vale. Amém. Deus abençoe vocês. Sucesso, tá? Parabéns. Tudo bem? Tudo bem? Como é que é teu nome? Maicon. Maicon e? Tamara. Como é que estava antes da terapia do amor, Tamara? Bom, a gente vivia o inferno. Vivia brigando, vivia com ciúmes. No começo do nosso relacionamento, eu era ciumenta, problemática. Tinha ciúmes dele de tudo. Porém, depois eu comecei a vir para a igreja, que eu vinha para a igreja, mas eu não via na terapia. Aí eu comecei a vir. Fui começando a pôr em prática, porém que aí foi para ele. Os ciúmes dele era doentio. Vivia me controlando em tudo que eu fazia. Tudo ele desconfiava, nada ele confiava em mim. Você até vinha na igreja, mas não conseguia. Vocês são namorados? Casados. Então, tu era uma esposa ciumenta demais. Não, a gente casou faz pouco tempo. Então, no período de namoro, noivado, conhecimento, muito ciúme. Muitos ciúmes. Você lembra dessas crises de ciúme dela? Lembro bastante, né? Que até para me refrescar a mente, por conta disso, eu saía para balada, para as ruas, para bares, né? Como se fosse algo para me desestressar, né? Então, esse jeito dela afastava você dela? Bastante. Tinha vezes que eu ficava 3, 4 dias sem ligar para ela. Sério? Sério. Isso me incomodava, porém era uma forma que eu tinha de, como se pode dizer, liberar algo que estava dentro de mim, um estresse, para não querer descontar nela. Então, eu ia para os amigos,
para Gandaia. Não cheguei a trair, mas ficava em bares com os amigos. Tinha prazer de estar perto dela? Não, nenhum. No fundo, queria estar, mas não aguentava. Mas os ciúmes dela me afastava, e muito. E hoje, como é que está? Hoje, transformado. Assim, vivemos super bem. Como é que ele começou a melhorar? Como é que foi que você melhorou? Quando ela parou de ter os ciúmes dela, aí os ciúmes dela passou para mim. Como, por exemplo, já que ela não tinha ciúmes de mim, então ela não estava mais se importando. Então, na minha cabeça, eu tinha como razão que ela não estava fazendo nada, mas algo dentro de mim falava que ela estava aprontando. Então, eu comecei a ficar doente de ciúmes. Mesmo quando tinha eventos de família que eu não podia ir e que ela estava, eu ligava, chamado de vídeo, eu pedia para ela mostrar quem estava lá dentro. Sério? Sério. Fiquei ruim. Deixa eu ver quem está aí. Foi. Eu sabia que só tinha família, porém, mesmo assim, eu queria ter certeza. E mesmo depois de eu tendo certeza, eu ligava de novo. E era assim, direto. Até quando eu comecei vou até citar, que eu mandei uma mensagem para o senhor, né? E falei assim, eu estou perdendo meu relacionamento. É que eu não tenho a mensagem que está no celular no carro, que eu nem subo com ele. E aí o senhor falou assim, tenha calma, venha na terapia, que nós vamos te ajudar, e me procure. Você me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Uma mensagem pelo WhatsApp. E o senhor falou, venha na terapia. Eu já vinha, só que eu não vinha por vir, só mais para agradar ela. E aí o senhor falou, tenha calma, venha na terapia que nós vamos te ajudar. Aí tu pediu para mim te procurar. E aí começou a mudar. Porque eu comecei a ouvir e a praticar. E não entrar por um vídeo e sair pelo outro. E aí as coisas começaram a mudar. Então você começou a vir para a terapia, mas a agir de uma forma diferente que você não agia antes. Você só vinha para agradar ela. Para agradar ela. Aí quando eu comecei a ver o resultado, as minhas crenças, que quando eu comecei a vir na igreja, eu não tinha crença nenhuma. Né? Eu só vinha realmente por vir, por ela, porque eu não queria perder ela. E quando eu comecei a ter provas do que eu estava fazendo estava certo, aí eu comecei a mudar as coisas, pensamentos diferentes. E praticamente assim, nos últimos 3, 4 meses que as coisas começaram a realmente mudar totalmente, né? Como é que está hoje? Hoje está maravilhoso. Hoje até fiquei surpreso, porque como eu ligava direto para ela, para saber onde ela estava, com quem ela estava, as amigas do serviço dela perguntam, nossa, o Maico não te ligou para saber como você nem está. Às vezes eu ligo uma vez para saber como ela está, assim, normal, com o marido normal, né? Mas não aquele ciúme. Hoje há equilíbrio, então? Hoje já tem um equilíbrio, hoje já uso mais a minha razão, e não a emoção que eu tinha antigamente. Deixava essa emoção me dominar. Hoje não, hoje eu domino a emoção que eu tenho. E graças a Deus, está o resultado, 1 mês e 10 dias aí de casado. Sério? Sério, casamos. Eu até brinco com ele, falei, não, acho que você não gosta mais de mim, você não me liga mais. Você sente até falta. Porque hoje dorme um do ladinho do outro, né? É verdade. Feliz? Feliz, graças a Deus. Valeu a pena ter feito a terapia? Valeu, com certeza. Vai parar? Não, não vou parar. Tá bom, Deus abençoe. Parabéns, tá? Como é que é teu nome? Wagner. Wagner e? Fabiola. Fabiola. Como é que era antes da terapia do amor? Quem vai falar? Pode começar com você? Fala, Fabiola. Muitas brigas. Ciúmes, desconfiança. Mais da parte de quem? Dos dois. Os dois? Os dois. Muito nervosismo. Às vezes, ele estava quieto e eu ia cutucar ele para ficar brigando. Aí, Tu era implicante, então? Eu era agressiva. Do nada, eu agredia ele. Então, assim, a gente está 1 mês e meio. Tinha agressão física, então? Muita. Conta isso aí, Wagner. Como é que era? Tinha muita agressão física. Às vezes eu estava quieto no meu canto, assistindo minha televisão. Ele ia lá, me cutucava. E aí eu perdi a cabeça e ia para cima dela e empurrava. Cheguei já até quebrar um óculos dela por um tapa que eu dei na cara dela. Chegou a tirar sangue dela? Já chegou a sair, já sim. Sério? Sério. E agora, depois de 1 mês e pouco que eu estou vindo na terapia, tá mudando bastante as coisas. Tem 1 mês e meio que vocês estão vindo? 1 mês e mês. 1 mês e 1 mês. Isso é 1 mês. Você começou a vir primeiro, sem ele? Eu vim só uma vez, pastor. Chegou a vir sozinha? Nós estávamos separados, ficamos 3 meses separados. Sério? Sim. Então essas brigas todas acabaram em separação? Sim. Ele foi embora. Um dia eu comecei a cutucar, aí a gente começou a discutir, minha mãe pedindo para mim parar, para mim ficar quieta, relevar, porque ele estava nervoso. Aí ele pegou e falou assim, eu vou embora. Aí eu olhei para ele e falei, você quer que eu ajude a arrumar suas malas? Aí chegou em casa, ele arrumou as coisas dele, pegou o filho dele, que ele tem um filho, e foi embora. Vocês estavam juntos há quanto tempo já? 1 ano e 3 meses na época. 1 ano e 3 meses. Então se acabou sem muita sabedoria, até na emoção, né?
pondo ele para fora de casa, praticamente. Sim. Ele falou, eu concordei. E nos primeiros dias, como eu estava na época da raiva, para mim estava ótimo. Aí foi no momento que eu fiquei doente, fiquei de cama, e depois de um tempo eu comecei a procurá-lo e ele só me desprezando. Aí um dia eu vim aqui, na época eu ainda estava desempregada, aí em uma quinta que eu consegui vir aqui, depois eu comecei a trabalhar, eu não vim mais. Aí nós ficamos 3 meses separados e ele não queria nem saber de mim. Minha mãe tentava conversar com ele para a gente voltar, eu pedia para a mãe dele me ajudar. Ele não queria, ele me desprezava, as ligações, mensagem, e postando foto que estava bem, e eu abatida. Aí depois eu comecei a pegar mais firme ainda na igreja. Depois eu vim na terapia, na reunião do Senhor. Aí falei, não, agora eu vou pegar firme na terapia. Aí comecei a trabalhar, não vim mais. Aí depois que ele me procurou, que a gente voltou, aí eu convidei ele um dia. Eu falei, vamos lá na terapia? Você entendeu que não daria certo apenas voltar. Precisava ter uma direção especial, precisaria da terapia do amor. Com certeza. Aí ele aceitou, veio. E agora, hoje em dia, é eu que, às vezes, estou trabalhando, eu falo, amor, arruma minhas coisas aí, passa minha roupa quando eu chegar, tomar um banho pra gente ir pra terapia. Sério? Sim, sim. E teve um dia que ela foi na casa da minha mãe lá, e para ver minha tia. Aí, do nada, eu vi ela passando na rua lá. Naquela mesma noite, algo tocou no meu coração. Eu fui lá, na casa dela, conversar com ela. E depois desse dia, a gente estamos juntos até hoje, graças a Deus. Como é que foi? Você falava que ele acabou que ele tomou a decisão, foi o primeiro a afirmar o propósito de continuar vindo, então. Sim, mas no caso da época da separação, quando ele me desprezava, eu estava com o coração nele. Então eu ia na igreja, no caso no meu bairro, eu ia, mas o coração nele. No dia que eu determinei dentro de mim, Senhor, está nas tuas mãos, se for para ele voltar, o Senhor vai trazer, eu deixei ele para lá. Aí excluí o número dele, ignorei. Quando foi um dia assim que eu menos esperava, eu fui na casa dele ver uma tia dele, mas não entrei. Aí ele me viu. Desse dia que ele me viu, ele me procurou. Aí nesse mesmo dia a gente voltou, em fevereiro. Como é que está hoje? Hoje em dia eu melhorei muito. Da quinta-feira para cá, eu estou sentindo algo diferente dentro de mim. E nele eu também estou percebendo. O que você percebe diferente nele? Está mais calmo. Ontem mesmo eu saí da igreja e eu, do nada, assim, eu me calei, não sei o porquê. Aí ele falou algo dentro de casa, eu falei, você está bem? Ele falou, sim, tô. Você que veio muda da igreja, eu estou bem, estou calado. Os dois ficou quietos, sem brigar. Porque se fosse antes, nossa... Briga para tudo que é lado. Agressão, já machuquei ele muito. Tirou sangue dele também? Do pescoço. Escorria assim o sangue. Sério? Minha família viu. Todo mundo me chamando de louca. Minha mãe falou, se interna que você é louca. Você não é normal. E ele com o pescoço todo machucado, todo mundo na festa olhando. Aí hoje em dia as pessoas veem meu irmão e perguntam, cadê a sua irmã, aquela estressada? Ela é agressiva, hein? Mas não, graças a Deus eu... Não sabem que ela não existe mais. Né? Graças a Deus. Morreu. Você viu diferença nela? Confirma? Bastante diferença. É uma pessoa mais calma, tranquila, porque antes ela era... Qualquer coisa que você falava para ela, ela estourava também. E eu também já era estourado. Mas graças a Deus tudo mudou. Agora está tudo diferente. E hoje você é motivado para vir na terapia? Sim, com certeza. Toda quinta eu estou aqui. Vale a pena? Muito a pena. Amém. Fica firme. Parabéns, tá? Deus abençoe vocês. A minha vida antes de conhecer a terapia era uma vida cheio de traumas, porque eu vim de um histórico de